Boa noite, vamos começar a nossa live de hoje, terça-feira, dia 27, 19 horas. Estamos começando nossa live, sempre chamando você para participar conosco. E hoje nós vamos falar sobre um tema que mexe conosco, mexe com as nossas estruturas familiares, que é a questão dos irmãos, não é isso? Irmãos que têm problemas, irmãos que vivem tendo rusgas, irmãos que vivem discutindo, irmãos que vivem querendo ser mais do que efetivamente são. Será que é isso? Sobre essa questão dos irmãos dentro desse contexto da família. E você deve participar conosco para que você esteja sempre. Boa noite, Oi, Lívia. boa noite. Estamos aí colocando para as pessoas o nosso tema de hoje, né? Uma Então, um questão. tema bem importante, né? Um tema sobre irmãos. E a gente entende assim que irmãos são laços muito fortes, então podem existir muitos conflitos, né? Irmãos é onde que realmente a gente vê que confirma um sistema, né? Tem os pais e os irmãos. Então a gente vai falar um pouco sobre esse relacionamento de irmãos. É, e dentro dessa visão, né, a gente já começa pedindo para as pessoas que se elas quiserem colocar perguntas, se elas quiserem interagir, isso para nós ele é extremamente positivo, né? E a gente começa dizendo também que existem sistemas e os sistemas familiares eles têm essa compleição com os irmãos. Então, nós temos irmãos por parte de pai e mãe, nós temos irmãos por parte de pai, nós temos irmãos por parte de mãe, nós temos irmãos não nascidos, né, que também são irmãos. Então, é importante que a gente já comece a discernir cada uma das realidades que fazem com que haja essa participação no sistema. Ou seja, Perfeito. eu tenho que Luiz, ver Luiz, primeiro. isso que você falou é muito legal, porque às vezes a gente pensa que irmãos são só aqueles que moram com a gente, que foram criados, né, durante a infância, ou aqueles que são só do meu pai ou só da minha mãe, que eu tenho dificuldade com alguns irmãos, e aqueles que eu nem fiquei sabendo, né, que nasceram, às vezes, de relacionamentos da minha mãe ou do meu pai, antes do relacionamento ali, né, comigo. Essas pessoas que nasceram dos nossos pais, elas fazem parte do nosso sistema, são nossos irmãos, né? A gente sabe que tem os irmãos por parte de pai e mãe, e tem aqueles outros que são também irmãos, apesar de não serem do mesmo pai e da mesma mãe. E aí a gente entende que podem nascer muitos conflitos, né? Porque você estava até começando a dizer sobre o sistema, se a gente exclui, quando a gente esquece, quando a gente ignora, ou quando a gente condena, quando a gente tem raiva, a gente quer tirar alguém do nosso sistema, a gente tenta tirar, mas não é possível. E aí vem os efeitos da lei do pertencimento ao sistema. E normalmente, né, aquilo que motiva a sua exclusão justamente vai ser aquilo que vai ser repetido para que aquela pessoa seja trazida de volta, né? Você fala assim: "Ah, eu tenho um irmão que ele é só por parte de mãe, foi uma aventura da minha mãe, e ele é uma pessoa instável, uma pessoa que não gosta de se relacionar, uma pessoa avessa a estar próximo de nós, e você simplesmente exclui. E o que nós estamos sempre falando sob o ponto de vista sistêmico é que não tem como tirar aquilo que faz parte. E que todas as vezes que nós fazemos isso, ou seja, a postura de excluir, na verdade, é uma ilusão, é um engano, é uma mentira. E aquilo que você condena, então, no seu irmão, certamente vai ser incluído no sistema através de alguém que vem depois de você. E você passa a perceber situações muito interessantes onde as pessoas dizem assim: não é possível, né? O fulano,
ele é igualzinho o tio dele, ele não, né, não tem diferença nenhuma, age da mesma forma. O que que significa isso na prática? Significa que aquele seu filho, aquele seu sobrinho que veio numa geração posterior, ele está tentando resgatar, ele está resgatando aquele que foi deixado de lado por um motivo, obviamente, menos nobre, né? Uhum. A gente está falando aqui de irmãos e a gente está falando da exclusão, né? A exclusão de irmãos, ela traz efeitos. E a nossa live aqui, o tema era se existe hierarquia, né? Entre irmãos. Olha, entre irmãos existe vou dar, né, uma micro hierarquia, uma pequena hierarquia. Não é a mesma hierarquia que existe entre filhos e pais, né? Porque filhos e pais, assim, pais deram, né? Os pais deram a vida para os filhos e não tem jeito dos filhos darem vida para os pais. Então, a diferença, a hierarquia é muito grande. Agora, entre irmãos, a hierarquia está assim, aquele que veio primeiro, né? Quem veio o segundo é o segundo, quem veio o terceiro é o terceiro. Aí vai entrar, por exemplo, eu nasci aqui do meu pai, e aí depois o meu pai teve um relacionamento fora, não era... Meu pai teve um relacionamento fora, né? O seu pai teve um relacionamento fora, e esse é o terceiro irmão, né? Então ele é o seu terceiro irmão. Aí o outro que talvez continuou, teve novamente relacionamento com a sua mãe, teve o quarto irmão, esse é o quarto. Então a gente tem que colocar as coisas em ordem. Se não coloca o primeiro, o segundo, o terceiro, se não coloca em ordem, vamos ter efeitos muito disfuncionais dentro do sistema, porque aí, por exemplo, quem é o segundo e que quer tomar o lugar do primeiro, que quer ser o mais velho, não tem jeito, porque ele é o segundo, né? Então, às vezes, assim, o segundo, ele não precisa de carregar a tarefa do primeiro, porque o primeiro filho, o que ele trouxe para aquele pai ou para aquela mãe? Ele trouxe o nome de pai, né? Ele que deu ali a função aos pais para serem pais, né? Então, assim, o segundo já não foi... e se meu irmão nem nasceu, se foi um aborto? Esse primeiro também ele tem que ser inserido no sistema de falar, aquele aborto foi o primeiro filho. Lá em Salmos 139, né, fala que desde o ventre materno, Deus fala, eu conheci desde o ventre materno. Então, Deus já conta a pessoa desde o ventre materno. Então, ela já é filha, né? Ou filho. E significa que ela já é, então, o irmão. Se é o segundo, se é o terceiro, a gente percebe, né, vendo o sistêmico, como que a relação de irmãos, elas são fortes. A gente já viu, assim, se o irmão tem um destino ruim, uma dificuldade financeira, ou então se morreu novo, ou nem nasceu, outros irmãos, outros que vêm na frente, eles tendem a ter aquela mesma dor, ou quererem até fazer uma expiação, né? Querer sofrer do mesmo jeito, porque tem uma ligação muito forte, né? A questão de irmãos é uma coisa muito a ser pensada, a ser organizada e a ser trabalhada, né? E nós estamos aceitando uma das coisas que eu vejo muito claro, é o seguinte, é que quando há divisão na família, às vezes um rompimento, uma situação de separação, os irmãos meus por parte de pai ou de mãe, eles efetivamente eu tendo a rejeitá-los. E eu, às vezes, é muito comum esses irmãos nem quererem o contato, né? Esses dias nós estávamos conversando com uma pessoa e ele contando, né? Era uma mulher, ela contando que o pai dela teve um relacionamento fora e que a mãe, né? Essa mulher que teve esse relacionamento, ela fez questão de esconder a filha dos irmãos, né? Por parte de pai. Isso é muito ruim, isso é muito destrutivo, né? E como disse você muito bem no sistêmico, a ordem, ela é algo que determina a minha capacidade de arcar com os problemas, com as consequências. Ela traz para mim
uma atitude que eu vou tomar em relação a algo que eu preciso resolver. Então, como há essa hierarquia, eu preciso entender a forma como essa hierarquia se dá. Ela não é uma hierarquia de obediência, mas é uma hierarquia de uma postura de respeito. Se eu tenho um irmão mais velho, eu não sou obrigado a fazer o que ele quer. Agora, eu devo ter uma postura de entender que ele é mais velho e que isso lhe dá uma posição acima da minha e que o que ele fala eu devo ouvir. E a minha... Você está falando uma coisa muito importante, posição. A questão de irmãos não é, né, como você bem falou, não é mandar ou obedecer, é saber que cada um tem um lugar. Eu, como segundo filho, eu tenho uma tarefa. Eu, como terceiro, eu tenho uma tarefa. Como caçula, é outra tarefa. Cada um tem uma tarefa. Se eu assumo... Antigamente, né, tinha muito disso. Filhos... famílias de vários filhos, né? 10 filhos, 8, 6 ou 16 filhos. E aí o mais velho, o filho mais velho, assim, tirava da mãe, né? O lugar da mãe, e ela já, por muito amor, por muito respeito, ela começava a cuidar dos irmãos. Isso é muito, né? É muito comum, é bonito. Até a gente. Só que a gente entende o seguinte, que quando essas pessoas tiram o lugar da mãe, sem perceber, elas estão realmente tomando esse lugar de maior do que os irmãos e vai ter consequências, talvez até a gente fala, talvez até aqui, ó, nas costas, né? Carrega um peso muito grande, porque está carregando um peso além do que apenas ser irmãos, né? O ser irmãos é entender que tem os pais acima, que eu preciso de socorrer aos meus pais e que quando os meus irmãos estão com dificuldade, eu, com carinho, eu vou entender que eles vão se achegar aos meus pais. Né? É legal isso. Ou seja, a resolução dos... Esses dias, né, meu bem, nós fizemos uma representação de um senhor, né, que estava com uma dificuldade com os irmãos e a gente ia fazer representação. O que nós percebemos? Que a postura dele era correta e que a postura do irmão não era correta. E dentro dessa lógica, eu não tenho como agir pelo meu irmão. Eu não posso assumir responsabilidades que são dele, atitudes que são dele. Então é muito interessante que eu saiba isso. Essa relação de irmãos, como você falou muito bem, muitas vezes a gente tem alguém com um temperamento mais forte, a gente tem alguém com uma característica diferente, que chama para si todas as decisões da família. E você, às vezes, fica assumindo a vida do seu irmão, da sua irmã, muito bem intencionado, né? Mas você é mais velho, perfeito. Você tem uma posição hierárquica acima, sim, mas isso não te dá o direito de mandar no seu irmão. E, da mesma forma, o que você deve fazer é, de uma forma, com uma postura correta, até orientar, até compartilhar a sua experiência. Perfeito, né? Legal. Mas você não é responsável por ele, porque o responsável por ele, quem que é? É o pai e a mãe. Então, as questões devem ser levadas ao pai e à mãe deles, que são aqueles que têm a missão, a posição para resolver os problemas dos filhos. Então, é muito legal que a gente saiba disso, porque a gente fala assim, mas eu vou compartilhar um problema do meu irmão com a minha mãe, com o meu pai. Olha, você não pode resolver, você não tem essa missão. Se você sair do seu lugar, você vai se frustrar, né? Você vai ter... O que é sair do lugar? É você querer assumir o papel de resolver o problema, né? Você não tem sistemicamente, você não consegue. Você não tem essa capacidade. Então, quem é que resolve o problema? São os pais. Então, muitas vezes, é interessante que a gente sublinhe isso. Cada um é responsável pelas suas decisões. E as consequências também virão sobre ele. Você, como irmão de uma família grande, gostaria que todos estivessem bem, mas às vezes isso não é possível. Por quê? Porque um dos irmãos ele não consegue ir para o pai
e para a mãe para poder resolver essa questão. E aí você como irmão mais novo, fica querendo ajudar. Uma ajuda é uma coisa boa. Agora, a forma dessa ajuda é que tem que ser percebida com muito cuidado, porque senão você vai estar chamando um problema que você não consegue carregar. A gente percebe que nas famílias, quando os filhos acham que os pais tinham que fazer diferente, tinham que agir diferente, aí eles vão e querem ensinar os pais. Olha, pai, você tinha que ensinar aqui, ó, o meu irmão está fazendo tudo errado, ele não está fazendo isso, não está fazendo aquilo. Então, os filhos chegam querendo ensinar os pais ou resolver aquilo que os pais não resolveram. Eu lembrei da história, falando com você, até lembrei da história de Davi, com o filho dele, com Absalão. Absalão, né, eu entendo assim, que Absalão, ele viu ali o irmão dele, que era o Amnon, o irmão dele, ele abusou da irmã, né, da minha irmã, e aí Absalão foi, que era Tamar, né, e Absalão quis ensinar o pai dele, né, quis resolver esse problema. Foi lá e matou Amnon. Já que meu pai não faz, eu vou lá e faço. E foi toda uma tragédia. Ele matou o seu irmão, a sua irmã Tamar, assim, trouxe todo um problema. E depois esse próprio Absalão foi morto, né? Então, o que a gente entende? Dentro de uma família, né, os relacionamentos entre irmãos realmente são relacionamentos que podem trazer muitos conflitos, porque é o lugar que está mais próximo ali, né? É um sistema onde que estão ali muito juntos. E se aí eu saio do meu lugar de apenas filho para resolver, ou para ensinar o meu pai, ou falar para o meu pai, olha pai, o meu irmão ali não está estudando, coisa simples, meu irmão não está estudando, você está super protegendo a minha irmã, você está, pai, você tá sendo muito grosso, você está sendo muito dura, mãe, com meu irmão. Se eu fizer isso, eu estou fazendo o quê? Estou falando, mãe, você não sabe, ou pai, você não sabe ser pai e mãe, então deixa eu ser no seu lugar. Aí a gente quebra toda uma hierarquia, todo o sistema familiar, né? E aí o que vai acontecer? Vai ter algo disfuncional. Às vezes tem irmãos, como a gente falou no início, que fica chateado por causa de uma história triste de um outro irmão, e como é muito ligado aos irmãos, ele vai ficar triste também né, com a história do seu irmão. Ele vai repetir o mesmo destino, e até mesmo, às vezes, é destino até de morte. Por exemplo, se uma criança que não foi, né, que não foi nascida, ou então uma criança que teve uma morte bem no início, né, da vida ali, a gente percebe que as famílias, os irmãos também podem entristecer, né? Eles também não conseguem dar continuidade à sua vida porque eles se ligam aos seus irmãos. E como que a gente resolve isso? A gente resolve sabendo assim, olha, qual que é o meu lugar? Eu sou apenas a segunda, a terceira, a primeira, a quarta, né? Existe toda uma hierarquia, né, de irmãos, mas existe todo um lugar. E também, lembrando aqui, a gente já falou um pouquinho no início, lembrando aqui também que existem os irmãos que não são irmãos de pai e mãe. Esses eu preciso de dar um lugar para eles no meu coração, na minha alma. Às vezes eu não preciso nem de me relacionar, né? Que a gente fala assim, a gente precisa no sentido de amar, de gostar, de estar junto com aquela pessoa. Não, mas eu preciso de saber que existe uma hierarquia, existe um lugar. Né? A gente vendo na Bíblia... Falando aí dos irmãos adotivos... tem os irmãos adotivos também, né? Os irmãos adotivos... Falou antes, eu não entendi, meu amor. Fala de novo, eu não entendi a pergunta. Não, você falou sobre os irmãos, só para o nosso... Quem está vendo entender. Tá, não, eu não estava falando de irmãos adotivos, eu estava falando dos irmãos de pai e mãe, e os irmãos apenas por parte de pai ou por parte de mãe. Eles também têm um lugar no nosso sistema, certo? E a gente precisa de saber a ordem deles. Por exemplo, se meu pai... vou pegar um exemplo, né, fulano, meu pai teve um relacionamento quando ele era adolescente, ele teve um filho lá, a gente nem conhecia, mas ele é o primeiro filho do meu pai.
Então, ele tem aquele lugar. E como eu repito, eu não preciso de me relacionar, não preciso de amar, de estar junto ali, mas ele faz parte. Né? Então, eu preciso daquele lugar para ele, para que ninguém, depois de mim, venha repetir a mesma história. Como é que repetiria uma história dessa? Olha, um exemplo. Esse pai, né, esse homem que teve um filho, e esse filho foi esquecido, foi abandonado. Lá na frente, se eu excluo esse filho do meu pai dentro da minha alma, dentro do meu coração, o meu filho pode viver uma história semelhante de sentir também abandonado, de sentir também sozinho, ou talvez até mesmo de ter também filhos da mesma forma. Então, o que a gente entende? Porque na palavra de Deus fala que da medida com que medires, serão medidos. Né? Então, se a gente exclui, se a gente tira, vai acontecer isso também no nosso sistema. Eu estava me lembrando também, olha como a história de irmãos não é fácil. Eu me lembrei de Caim e Abel. Caim, olha o conflito, né, irmãos? É onde que pode ter conflitos, cobranças, competições, invejas, porque se existe dor, se existe raiva, teve um amor, eu queria ser igual, eu queria ter aquele amor. Então, a minha expectativa foi frustrada, eu achava que meu pai tinha que dar para mim, eu achei que ele deu só para o outro. Então, por isso que os relacionamentos entre irmãos é muito conflituoso, porque está ligado aos nossos pais. A forma como a gente quer ensinar os nossos pais a nos amar e a amar nossos filhos, aos nossos irmãos. E aí, eu lembrando de Caim e Abel, então Caim, ele matou Abel. E ele queria ser amado, né? E Deus fala para ele, né? Fala, olha, não é assim, Caim, que você vai ser amado, né? Então, às vezes, a gente quer resolver alguns conflitos entre os irmãos, a gente quer resolver assim, ó, não vou lá levar para o meu pai, não, eu que vou resolver isso. Com isso, eu estou saindo do meu lugar de apenas irmãos, né? Porque irmãos é para relacionar como irmãos, com a micro diferença de hierarquia, né? Entre pais a diferença é grande, mas entre irmãos é isso aí. Aí eu lembro também que depois, na descendência de Caim, veio Lameque, que também matou, e Lameque matou 2 pessoas, né? Lá em Gênesis fala sobre isso, né? Primeiro Caim matou Abel em Gênesis 4, depois lá em Gênesis 5 e 6 fala da descendência de Caim, falando de acho que é a 4ª geração, ou 5ª, não me lembro, que Lameque matou 2 pessoas. Aí você vai vendo como a questão sistêmica, né, vai acontecendo. Começou de onde? De um conflito entre irmãos. A forma como Caim resolveu o problema foi muito doentia, né? Ele era muito próximo de Abel, quer dizer, ele se sentiu frustrado, a oferta dele foi rejeitada, então ele não resolveu bem o seu problema, né? Na verdade, quer dizer, aí, olha só, e o problema que ele está tendo é com a oferta que não foi aceita por uma autoridade, né? Então ele quer resolver entre os irmãos ali, né? É a mesma coisa, a gente querer resolver a questão dos nossos pais. Uma das coisas interessantes de Caim é que Caim ele não quer se responsabilizar por aquilo que ele não fez de maneira correta, né? O texto de Gênesis fala que Deus não se agradou de Caim e da oferta dele. Quer dizer, se Deus não se agradou de Caim, ele cometeu algum deslize com Deus. Mas eu estou tentando falar, Luiz, não é nem assim, é sobre a questão entre os irmãos, né? Caim fez alguma coisa errada ali, né? E Deus não se agradou. E Abel, né, fez alguma coisa e Deus se agradou. E às vezes acontece isso nos nossos relacionamentos com os nossos pais, porque, né, a relação de Deus com os seus filhos, né, é semelhante à relação que a gente entende, que a gente aprende com isso. Então, às vezes, os meus pais vão amar alguma coisa de um filho e não gostar do comportamento de outro. Aí o filho fica chateado com o pai ou com a mãe e quer resolver essa situação, e aí vão acontecendo os conflitos, as brigas, as separações. Ele nunca se vê parte do problema. O que eu estou falando é que Caim não se viu parte do problema e resolveu matando Abel. Isso. A não responsabilização de Caim da sua atitude
Ah, Então, entendi o que você está dizendo. E às vezes acontece isso na gente entre os irmãos, né? Eu acho sempre que é meu irmão que é o problema, assim, nunca eu vejo que pode ser eu, né? Mas deixa eu te falar, tem uma pergunta aí, né, que a Sara está falando, irmãos por parte de pai ou mãe. Na verdade, realmente, são irmãos. Irmãos, a gente tem que colocar toda a hierarquia, tanto para o lado do pai, como pai e mãe, e como do lado de mãe. Todos eles são irmãos, né? Algumas pessoas falam meio-irmãos, né? Quando é por parte de pai ou por parte de mãe, é meio-irmão, para ficar fácil né, de ser falado, e entre pai e mãe é irmãos. Mas todos são irmãos e tem uma hierarquia. Então, se meu pai teve filhos mais velhos do que eu, aqueles são os primeiros. Aquele é o primeiro. Então, assim, eu não conto só do meu pai e da minha mãe, não. Eu conto entre os irmãos, certo? Então, assim, se você é filho do terceiro casamento do seu pai, primeiro que teve, lá que foi o mais velho, né? E se teve aborto também, os abortos também são contados dentro da hierarquia de irmãos. Então, esse dia a gente estava conversando com a menina, ela é a sexta filha, mas é a primeira que nasceu. Então, ela teve 5 irmãos, todos os 5 não morreram, teve aborto, né, teve inseminação, não conseguiu, né, assim, terminou antes do nascimento, de 3 meses, né? Eles são irmãos, porque vou repetir, porque na palavra de Deus, em Salmo 139, diz que lá no ventre da sua mãe eu já te conhecia. Então, se você tem um filho que não nasceu, depois você teve outros e outros, a gente não pode deixar de contar aquele primeiro filho. Não, então o mais velho é o que não nasceu. Tive 2 abortos. Então, é o primeiro filho, o segundo filho. Que nasceu é a terceira, é a quinta. Né? Para ela saber que ela não é a mais velha. Porque se a gente coloca aquela pessoa, aquele homem, como mais velho, se ele já teve 3 irmãos antes, né? Esses dias eu estava conversando com uma moça, ela estava tendo essa dificuldade, existia uma tristeza muito grande na família dela, ali com a mãe, e aí ela, começando a conversar com a mãe, ela percebeu que ela não era a mais velha, ela era a segunda, depois dela teve mais um outro aborto, depois veio um irmão que estava vivo. Então, eles eram 4. Só que tinha o primeiro, ela era a segunda, tinha um outro irmão, que era o terceiro, e o caçula, realmente, né, que era o quarto. Mas era o quarto, ele não era o terceiro. Então, a importância da gente colocar as coisas na hierarquia. Então, existe hierarquia de irmãos. Para quê? Para cada um estar no seu lugar, posicionado, e para a gente viver a função daquele lugar, como a caçula ou como a mais velha. Né? Por exemplo, se esse caso que eu trouxe para vocês, se tivesse mais um filho depois, né, do caçula ali, ele já não seria o caçula, ele seria o penúltimo. Depois tem mais um. E é diferente o tratamento que nós, pais, temos que dar também para esses filhos. Sabe, clarear, olha, você então, minha filha, não é a caçula, né? Tem mais um depois de você que não nasceu. Aí vamos dar um nome para ele, só para se organizar, ou vamos dar um nome, né, para ela, para organizar a hierarquia. Porque existem muitos conflitos entre irmãos por não estarem no lugar, ou por eles tomarem o lugar dos pais, né? Ou por eles acharem, e hoje a gente está muito nessa geração, né, que os filhos acham que os pais não sabem e tem que ensinar o que os pais têm que fazer. Então é muito importante a gente como pai, né, e mãe, organizar e saber, olha, você, do seu pai, você tem um irmão, né? Então, aquele lá é seu irmão, ele está na hierarquia. Ou então, olha, a sua mãe teve outro filho depois, ele também é seu irmão. Não vamos excluir, porque se a gente excluir, a gente está tirando uma parte do seu sistema. Se a gente excluir, vai ter efeitos para a sua descendência, não é? Então, seria muito importante também, colocando o foco nos pais, que os pais assumissem essa importância do ensino aos filhos de que
existe o mais velho, existe uma ordem, e que essa ordem não significa necessariamente obediência, não significa obediência, mas significa cada um tem um lugar, e que aquele que veio primeiro, ele tem um local, um lugar acima de quem veio depois. É uma diferença pequena. E que aquele que veio depois, aquele que não é o mais velho, aquele que é o último, ele não tem a obrigação de obedecer, mas ele tem que discordar com a postura certa, né? Tudo bem, você foi falando, me lembrei de uma coisa, assim, que quando a gente tiver problema com os nossos irmãos, é a gente levar para os nossos pais. Olha, vai lá e fala com seu pai, com a sua mãe, né? Vamos lá, porque não sou eu que resolvo, é eles. Eu sou apenas irmã, né? Devolve ali, coloca ali. E outra coisa, eu não preciso me relacionar para ter amor pelos meus irmãos que são só do lado do pai ou da mãe, ou talvez, mas eu tenho que saber que eles têm um lugar dentro do meu coração. E, na Esse lugar verdade, o dentro que do meu coração. acontece com eles afeta a gente. Então, Pois é, porque fazer se eu parte retiro o que. Isso, perfeito. Se eu retiro, se eu falo não existe, isso vai afetar a minha vida, o meu sistema, a minha família atual. Qual que é a minha família atual? É a que eu constituí com o meu parceiro, né, dos meus filhos. Eles vão ter, eles vão sentir esses efeitos. Tá certo. Muito legal a gente falar. Isso é algo muito prático e alguma coisa que mexe muito com as famílias. Essa competição entre os irmãos acaba por gerar situações muito desagradáveis. Inclusive, herança, né, Luiz? Questão de herança, se não existe. Tudo que tudo referente à família, a irmãos, a laços, assim, essas coisas são muito fortes. Então, se a gente entender o nosso lugar, os conflitos vão sendo minimizados. Se a gente entender que a gente é apenas filha e que a gente é apenas irmão e que nós temos, mesmo que os nossos pais não estejam mais presentes aqui na Terra, eles estão dentro da gente, eles estão dentro dos nossos irmãos. E é a eles que nós temos que recorrer, né? A eles que estão dentro da gente. E é interessante que a gente entende, a gente sabe que a gente recebeu, a gente sabe o que eles resolveriam, né? O que eles falariam. É só a gente parar e a gente ouvir, né, aos nossos pais que estão dentro da gente, se eles não estão aqui mais na Terra, né? E se estão, vamos ali e vamos honrar. Isso é honrar pai e mãe, é entender que eles fizeram o seu melhor, porque os nossos pais, a gente quer condenar, ensinar, né? Falar, pai, tinha que fazer diferente, fulano, isso dá tudo para ele, isso não deixou ele nem, né? Então a gente saber assim, meus pais fizeram o seu melhor, eu vou respeitar, saber que aquilo que eles fizeram era amor. Aí eu vou estar admirando os meus pais e eu vou estar vendo o amor dos meus pais por mim e vendo o amor dos meus pais pelos meus irmãos. A gente sempre usa falar assim que os nossos pais, a minha mãe, né, a minha mãe, ela, vamos supor, é a mesma mãe da minha irmã, mas ela é totalmente diferente entre mim e minha irmã, certo? Porque cada tempo é de uma forma, a relação, a resposta muda, né? Mais ou menos assim. Quer dizer, Eu falo, por exemplo, você. nós mudamos na medida que a gente tem filhos, a gente muda, a gente amadurece. Ninguém é o mesmo pai, a mesma mãe a cada momento, né? Quando você tem um filho, depois perfeito. você tem Melhorou outro, aí. você tem uma percepção diferente, você tem uma maturidade diferente. Isso faz com que as diferenças entre os irmãos sejam mais acentuadas ainda e que precisem de uma administração dos pais para conciliar essas diferenças. Meu bem, nós estamos quase finalizando, porque nós temos uma live aí, a gente tenta trabalhar com ela de 7 até 7h30, né? 7h30, no máximo 7h40. E a gente, inclusive, queria te falar, passa essa live para frente, todas as terças-feiras a gente fala sobre a família e seu sistema, são palavras interessantes, inclusive se você quiser, vamos falar sobre isso, a gente vai estar falando. E eu queria finalizar sobre isso, a minha parte, é o seguinte, que os nossos pais, mesmo eles não estando aqui, eles se entristecem muito com a competição entre os irmãos, com a briga, porque os pais, eles querem dar todo o amor para nós. Eu sou mãe, né? Eu quero dar o máximo para os meus filhos. E eles entenderem que
eu amo, que eu admiro cada um, e que às vezes até nos meus erros acontecem, sim, mas em prol do que eu queria o melhor para eles. E assim também é o meu pai e a minha mãe para comigo, para com meus irmãos. E isso traz muita dor. A gente vê famílias, né, que os irmãos não conversam, que os irmãos têm problema um com o outro, como o Luiz contou, né, de um senhor que ele estava com vontade de se ligar ao irmão dele, mas o irmão dele tinha muita dor. Mas aí o Luiz falou, olha, essa dor aí é de você resolver com o papai e com a mamãe, não é comigo, né? Então, assim, a gente entregar os problemas para os nossos pais, sabendo que os nossos pais fizeram o melhor. O irmão que estava com problema, que tinha que reportar ao pai, né? Então, não era ele que resolveu esse problema com o irmão, né? Quer dizer, olha só que situação chata. Eu quero me relacionar, mas o meu irmão tem um problema que eu não consigo resolver. E eu não posso querer resolver esse problema. O meu irmão tem que resolver com os pais dele, fazendo a situação. E às vezes são os mesmos pais, né? Às vezes pode ser o mesmo pai e a mesma mãe. Mas é o pai dele que ele vai conseguir resolver isso lá com o pai e com a mãe dele. Não sou eu, o irmão mais velho, nem o mais novo, nem nenhum desses, né? Porque esse não é o nosso lugar. O nosso lugar é respeitar a micro diferença de hierarquia no sistema, no sistema filial, né? No sistema entre irmãos. Ou seja, há hierarquia entre os irmãos e ele precisa ser bem trabalhado essa diferença. E os conflitos se resolvem quando a gente respeita essa hierarquia e respeita principalmente a autoridade que veio antes da gente, que são os nossos pais. Gente, boa noite, foi um grande prazer. Terça-feira que vem, 19 horas, a gente está junto. Veja essa live no nosso Instagram, né? No Prof. Luiz Antônio, no Método Fluir. E no Lívia, hoje nós estamos, meu bem, hoje nós estamos no Prof. Luiz Antônio, no Psi Lívia Faria, mas a gente vai colocar ela também no Método Fluir. Um grande abraço a todos, obrigado.